Mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao início da nossa jornada com a disciplina Escola Pública como local de trabalho. Eu sou a professora Patrícia e estarei ministrando essa disciplina junto com vocês. Todos me escutam bem? Sim. Ok. Sim. Então, para início, eu queria que vocês observassem essa janela. Essa janela, ela é do local da minha sala de aula, e por meio dela eu vou me apresentar para vocês, porque a minha história e o meu lugar de fala são a base de tudo que eu vou compartilhar. Sou filha de um barbeiro, de uma dona de casa. Meus pais, semi-analfabetos, me ensinaram o valor da educação antes mesmo de conhecer as primeiras letras, né? Sou esposa, sou mãe, sou professora há mais de 25 anos e atuo na educação básica. Passei por todos os segmentos e há 15 anos encontrei a minha vocação dentro da sala do atendimento educacional especializado, a sala do AE. É um espaço que me ensinou mais sobre a humanidade. Sou a primeira professora doutora do município onde resido, e isso é um fato que eu celebro não como mérito só meu, mas como a semente que a escola pública plantou e que, contra todas as expectativas, floresceu. E é especificamente no meu lugar de professora da sala de AE que eu gostaria de começar a nossa conversa hoje. E para isso, eu preparei um texto que é mais do que uma leitura, é uma metáfora viva do que eu acredito. Eu chamei esse texto de A Gaiola, a Janela e o Sol que não se pode engaiolar. Então, nesse texto, eu uso uma imagem poética de uma sala de aula comum, com suas grades e o seu sol, para falar das limitações que impomos e da curiosidade epistemológica que teima em nos libertar. Falo das gaiolas visíveis e das invisíveis, que muitas vezes elas são perigosas. E meu objetivo com esse texto é provocar em vocês o mesmo questionamento que provoca em mim. Que gaiolas nós, como profissionais da escola pública, estamos perpetuando? E como podemos juntos não apenas enxergar o sol, mas derrubar as paredes? E aí o texto diz assim: a gaiola, a janela e o sol que não se pode engaiolar. A sala é um recorte do mundo, um quadrado de possibilidades cercados de paredes. Na parede, uma janela com grades desenha sombras geométricas e precisas no chão. Uma grade que se projeta, um mapa de limitações. Do lado de fora, o sol. Ele não pede licença, ele invade a fresta. Um artista rebelde que pinta faixas douradas e quentes sobre a mesa, sobre as mãos, sobre o papel em branco. Esse sol é a curiosidade epistemológica em sua forma mais pura. Não é suave, é insistente, não ilumina tudo por igual, mas escolhe um detalhe e o incendeia de significado, clamando para ser investigado, compreendido, nomeado. Dentro da sala há gaiolas. Umas são visíveis, de arame fino, e dentro delas, pássaros trêmulos que repetem canções aprendidas. Outras gaiolas são invisíveis, construídas com os fios existentes do preconceito,
da baixa expectativa, da medicalização, da diferença e do currículo engessado. Essas são as gaiolas mais perigosas, pois seus ocupantes, por vezes, nem sabem que estão trancados. Acredita que o mundo é aquele espaço limitado entre as grades da janela e as expectativas baixas. A sala de AE não é a oficina onde se consertam os pássaros quebrados. Essa visão seria a antítese de tudo. Ela é, na metáfora freiriana, o espaço do diálogo, onde se examinam criticamente as gaiolas. É onde se pergunta: quem soldou esses arames? Por que esta canção é a única permitida? O que aconteceria se esta porta estivesse aberta? É o laboratório onde se estuda a anatomia das fechaduras, não para se conformar a elas, mas para forjar novas chaves. O especialista não é um treinador de pássaros, mas um mediador que, apontando para a faixa de sol na parede, pergunta: o que você vê ali? O que é isto te faz pensar? Que mundo existe além dessa grade? É aqui que o pensamento de Paulo Freire irrompe com o próprio raio de sol. A educação bancária, que deposita conteúdos em mentes consideradas vazias e passivas. É a gaioleira. Ela quer pássaros quietos, que repitam o canto do opressor internalizado. A educação libertadora, contudo, que Freire propunha, acontece na sala de AE quando se vê o aluno não como um deficiente, um não ser, mas como um sujeito de conhecimento, portador de uma cultura, de uma história, de um modo singular de ler o mundo. Sua limitação torna-se assim um ponto de vista único, um ângulo específico de incidência da luz solar que revela texturas que os olhos normais jamais veriam. Aprender a ler a palavra sol ganha sentido quando se está diante do calor real que ele emite, quando se deseja nomear aquele fenômeno de liberdade que entra apesar das grades. O processo de inclusão, então, não é sobre tirar o pássaro de uma gaiola pequena e colocá-lo em uma gaiola maior e mais bonita dentro do mesmo aviário. Inclusão é desmantelar o aviário, é entender que aquele raio de sol que entra pela janela com grades é a prova de que existe um universo lá fora que não obedece à lógica do confinamento. Incluir é garantir que todos tenham não apenas o direito de ver o sol, mas de debater seus significados, de sentir seu calor na pele e de juntos descobrir como abrir a janela ou até mesmo derrubar a parede. A verdadeira inclusão acontece quando a escola toda percebe que os pássaros não foram feitos para gaiolas, mas para o voo. E que aquele aluno na sala de AE, com sua maneira singular de interagir com a luz, não é um problema a ser resolvido, mas a testemunha crítica que aponta para as grades que todos nós, em maior ou menor grau, carregamos. Ele nos convida, no fim das contas, a olharmos todos juntos para o mesmo sol e imaginarmos coletivamente como será o céu quando finalmente estivermos livres. O que eu digo para vocês? Chegar até aqui é um ato de coragem e de resiliência. Cada um de vocês carrega uma história única e é uma honra poder fazer parte desse capítulo da história de vocês. Esta pós-graduação à distância não é apenas mais um curso, é uma porta de acesso. Reconhecemos que para muitos o ensino presencial é uma realidade distante, seja pela geografia, pela rotina exaustiva ou pelos compromissos da vida. Por isso, este programa ele foi pensado para ser a educação possível, um modelo que quebra barreiras geográficas, temporais, mas que nunca, jamais abre mão do rigor acadêmico, da qualidade e da profundidade que um título de especialista deve carregar. Então, a potência desse programa está em unir a credibilidade à acessibilidade. A educação à distância é a prova de que existe um universo
de possibilidades que não obedecem à lógica do confinamento. Este programa é aquele raio de sol que entra pela janela com grades. E incluir para nós é garantir que todos tenham não apenas o direito de ver esse sol, mas de debater seus significados, de sentir seu calor na pele e de juntos descobrir como abrir a janela ou até mesmo derrubar a parede. E cada um de vocês, com as suas experiências e olhares singulares, contribuirão muito com este curso. Então, o nosso convite é para olharmos todos juntos para o mesmo sol e imaginarmos coletivamente como será o céu quando finalmente estivermos livres. Então, o voo de vocês começa agora. E se o texto que eu li fala sobre derrubar paredes e olhar para o sol lá fora, esses são os caminhos que eu percorri para tentar alcançar esse mesmo sol. Então, minha trajetória acadêmica é a materialização do princípio de que a educação ela é um direito de todos, mesmo para aqueles que, igualmente a mim, residem longe das universidades. Então, a formação EAD ela tem essa potência revolucionária, ela democratiza o acesso e ela garante que o direito à educação continuada não seja um privilégio de poucos. Então, a proposta é caminharmos juntos, de mãos dadas, né? Então, aí mostra um pouco do meu percurso, né, acadêmico, e aí também eu disponibilizei o meu Instagram e o e-mail, caso vocês necessitem, né, mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, estou à disposição para dialogarmos. E agora eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente no chat, né? Eu vou pedir os tutores que estão na sala para abrir a câmera e se apresentarem e dizerem o nome e o polo que está responsável. E vocês, enquanto estudantes, vocês façam isso no chat, colocando o nome de vocês, a formação, o polo, né, a cidade e a expectativa em relação a essa disciplina. Boa noite, prof. Boa noite. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Que eu perdi a aula de inauguração, certo? A questão da nossa matrícula, ela vai ficar disponível aonde? Ô, Josi, você encaminha um e-mail diretamente para o programa que eles vão te responder, viu? Você pode questionar a Neuraci, que ela que ficou com essa parte da secretaria. Certo. Pode falar, José Henrique. Boa noite, professora. Boa noite, colegas e alunos e alunas. Infelizmente, eu não posso abrir a câmera como a senhora pediu. Tranquilo. Para abrir a câmera. Então, eu sou o mediador, tutor do Polo de Poções. Eu até pedi aí no chat que, se tivesse alunos do Polo de Poções e alunas que se manifestassem. E, de antemão, parabéns pela iniciativa desse texto lindo, me arrepiei com ele, muito interessante, tem muito a ver realmente com a realidade de quem vem de escolas públicas, né? E tem esse distanciamento geográfico de acesso às universidades, às faculdades dos centros maiores. Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns pela sua trajetória, e é algo para a gente inspirar, né, nesse texto e seguir em frente de mão dadas nesse curso de pós, com os alunos, né, e nos colocando também no lugar de aluno, né, que a gente aprende muito com os alunos. Meu nome é José Henrique Miranda e eu sou o tutor do Polo de Poções. Muito obrigado. Obrigada, José Henrique. Pode falar, Poliana. Boa noite. Boa Sejam noite. todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Poliana, tutora do Polo de Caetité, né? Estou aqui à disposição desde o início para o que precisarem.
E espero que possamos trocar conhecimentos e aprender muito nesse processo, né? Que o processo de aprendizagem nem sempre é fácil, tem muitos desafios, mas é sempre recompensador, né? Para nós que trabalhamos na área de educação. E eu não vi no início se a professora Patrícia falou sobre a autoria do texto, mas, de antemão, eu entendi que a autoria é dela, mas não tenho Sim, certeza. é minha autoria. Muito lindo, parabéns, professora. E é isso, estou aqui à disposição, sejam todos bem-vindos. E, de antemão, quero desejar à professora também um excelente trabalho, né? E é isso. Obrigada, Polly. Estou vendo as contribuições aí no chat. Alguns licenciados em letras, outros em pedagogia. Pode falar, José Henrique. E professor Ricardo. Primeiro José Henrique, depois o professor Ricardo. Seu microfone está desligado, José Henrique. Pode falar. Professor, eu não levantei a mão, não. Foi algum toque. Então, Viu? Obrigado. Ricardo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite a todos e a todas, né? Eu sou o professor Ricardo, sou tutor responsável pelo polo de Ibotirama. Pessoal de Ibotirama, já vi que tem algumas pessoas entrando, Ilza Souza, né? Muito bom. Então, gente, sou professor, né, já há 18 anos na rede municipal de ensino aqui da cidade de Ibitiara, a 130 quilômetros de Ibotirama. Sou licenciado em pedagogia, em geografia, especialista em currículo e prática docente, tenho experiência com gestão educacional, né, enquanto secretário de educação, gestor escolar, e estamos aqui para somar, né, para aprender junto, né, estou sempre à disposição de vocês aí, espero que a gente possa criar um vínculo aí bem fortalecido, né, esse curso é um curso muito importante para todos nós, né, e a gente está aqui à disposição para que vocês precisar, que a gente possa auxiliá-los aí, né, para que todos tenham sucesso, né? Então, parabéns a todos já pela iniciativa e que a gente consiga construir aí um trabalho, né, maravilhoso em torno da nossa educação, porque nós precisamos, né? Educador está no sangue, está na veia, né? E é uma área que eu gosto muito. Eu tenho certeza que vou aprender muito com vocês também, tá bom? Obrigada, Obrigada, Ricardo. Tem alguém que está. Eu acho que é José Henrique que está com a mãozinha. Eu acho que ele não tirou, né? Mas mais alguém? Gente, muito bom conhecer a formação de vocês. Vejo que tem formações diversas: administração, geografia, pedagogia, letras, biologia. Que bom. Então, enquanto vocês estão colocando aí no chat, né, a apresentação de vocês, eu vou dar continuidade com a questão da nossa ementa, né, a ementa da nossa disciplina. Então, iniciaremos um percurso
que não se trata apenas da escola, mas do espaço de trabalho e de luta que a constitui. Então, esta emenda ela propõe uma escola pública, né, entendendo não como uma instituição neutra, mas como um campo de tensões, onde acontecem as relações de trabalho, de saberes, de gestão, os projetos. Então, com essa disciplina, nós desvendaremos como se dá o trabalho docente na sua materialidade concreta, né, com seus conflitos, suas precariedades, as suas potências, e como essa realidade, ela dialoga ou não com os ideais de uma educação democrática e transformadora. E o que significa analisar a escola dentro, pela lente do trabalho. E como as condições materiais, no sentido dos salários, infraestrutura, carga horária, impactam o próprio projeto pedagógico. Quais saberes são valorizados no cotidiano escolar? Os da experiência, os acadêmicos, os burocráticos. Como se dá a tensão entre o saber crítico e o saber técnico na formação docente? Como o trabalho é organizado na escola? Quem define o tempo, o espaço, o currículo? Como a burocracia e a cobrança por resultados interferem na prática educativa? O que é de fato a gestão democrática, além do discurso? Quais os obstáculos concretos, o autoritarismo, a centralização, a falta de participação, que a enfraquece? Como os autores, como Libânio, Celestino Júnior, entre outros, nos ajudam a ler a realidade escolar para além do senso comum? Como podemos usar suas chaves analíticas para questionar o status quo? Por que ainda é tão difícil realizar uma gestão verdadeiramente democrática nas escolas, mesmo sendo um princípio legal? O cansaço, o esgotamento dos professores são questões individuais ou sintomas de uma organização de trabalho adoecida? E como conciliar a demanda por resultados, com índice de proficiência, com um projeto educacional crítico e emancipatório? Então, esta ementa é um convite para olharmos juntos para a escola pública com lentes críticas e interrogadoras. Então, vamos desconstruir a ideia de que os problemas educacionais são apenas falhas individuais e mergulhar nas estruturas que as produzem. Então, nosso desafio será pensar a prática a partir da teoria e repensar a teoria a partir da prática. Porque não há transformação possível sem entendermos onde e como estamos atuando. E nosso objetivo é entender como a escola funciona, não só como espaço de ensino, mas como um ambiente concreto de trabalho, com todas as contradições, desafios, possibilidades. Vamos olhar para o chão da escola, com as suas relações de poder, seus saberes, sua gestão e seu dia a dia, e conectar essa realidade com as grandes questões políticas, sociais, econômicas que a influenciam. Então, vamos pensar criticamente sobre a escola para agir de forma mais consciente e propositiva dentro dela. Então, aí estão as unidades, né? Então, na primeira unidade, investigaremos a relação entre a escola e a sociedade. Então, partiremos de uma pergunta central: a escola reproduz ou transforma a sociedade? Então, para respondê-la, faremos uma viagem histórica para entender como se constituiu a escola pública brasileira
quem ela servia, quem ela excluía e que projetos de país carregam em seu DNA. Então, fecharemos esse bloco refletindo sobre como essa herança define o que é ser um profissional da educação hoje e quais as dimensões políticas, éticas e sociais que dão sentido ao nosso trabalho. Na segunda unidade, desceremos do macro para o micro. Então, nosso foco será a sala de aula e a gestão. E a pergunta que nos guiará será como se dar na prática o trabalho pedagógico em um contexto de desafios estruturais. Então, vamos esmiuçar a organização do trabalho docente, os currículos, os planos de aula, a gestão escolar, para entender como as grandes teorias e políticas que vimos na primeira unidade se materializam ou não no dia a dia, e com os seus conflitos, existências, a criatividade. Então, nosso percurso será da sociedade para a escola e da escola de volta para a sociedade. Então, nos tornaremos pesquisadores do nosso próprio campo de atuação, usando o chão da escola como objeto de análise e a teoria como ferramenta de decifração dessa realidade. E aí, o nosso cronograma de atividades já se encontra no Moodle, né? Então, essa parte da ementa, do plano, tudo já foi colocado lá na parte dos documentos no Moodle, né? E o período da nossa primeira unidade, da unidade 1, ela vai do dia 12/9, que se inicia hoje, ao dia 25/9. E, para isso, né, para guiar as nossas discussões, foi postado, né, esse cronograma e documentos e textos e atividades da primeira unidade. O da segunda unidade será postado posteriormente, né, já tá pronto, só falta postar. E cada texto, né, que foi escolhido para dialogar, ele sempre faz relação com o próximo texto, né, construindo assim um panorama complexo. Então, o primeiro momento é um momento literário, né? Então, por que eu pensei nesse momento literário? De colocar para vocês um poema que tem por título Educação. Esse poema é de Braulio Bessa. E aí, nesse poema, a minha intenção foi começar a nossa conversa não por uma teoria, mas pela arte. Então, o poema de Braulio Bessa, ele nos convida a sentir antes de racionalizar. O que é a educação na sua essência mais pura, que é o afeto, a transformação e a esperança. Então, ele servirá como norte emocional, um lembrete do poder humanizador que guia nosso trabalho, mesmo quando discutimos os desafios mais complexos. Em seguida, né, mergulharemos na sociologia. Temos aí a leitura do texto A Escola como Espaço Sociocultural, que nos ajudará a entender a escola para além dos seus muros, como um espaço vivo de cultura e conflito, onde diferentes valores, saberes, identidades das sociedades se encontram e se misturam e, por vezes, se confrontam. Então, se Dewey nos mostra a escola como espaço social, Silva Júnior, ele nos leva para a realidade concreta, a organização do trabalho docente. Então, veremos como a estrutura, os tempos, as cobranças burocráticas, as condições materiais que modelam o dia a dia dos professores, criando desafios específicos e afetando diretamente a prática pedagógica. E, por fim, ampliaremos o zoom para o macro, né? E Libânio, ele vai oferecer uma análise crítica, contundente, sobre como as políticas educacionais nas últimas décadas têm influenciado e muitas vezes distorcido a função da escola e o valor do conhecimento escolar. Então, é uma reflexão que ela é poderosa sobre as forças externas que pressionam a instituição
e a profissão docente. Então, como vocês podem ver, nosso percurso é bem ambicioso, né? Então, a nossa disciplina ela tem uma carga horária de 30 horas, mas ela foi pensada com muito carinho. Então, vamos da emoção à análise do chão da sala de aula às políticas de Estado. Então, a ideia é que, no final, possamos enxergar a escola pública em toda a sua complexidade, beleza e urgência, né? Então, eu não vou falar da unidade 2 agora. Então, no nosso próximo encontro, a gente dialoga sobre a unidade 2. E aí, no Moodle, já tem atividades, né? Primeiro tem o fórum de apresentação, que vocês vão se apresentar para a gente estar se conhecendo melhor, né? E tem o fórum avaliativo, né? Então, esse fórum avaliativo tem toda a descrição lá no Moodle do que vocês vão fazer. Vocês vão discutir a importância de compreender a escola pública como local de trabalho. Tem uma produção individual, que é um texto dissertativo, né, que vocês vão fazer de acordo com as leituras, né, que eu disponibilizei lá, os artigos. Tem até um livro que eu coloquei e que eu coloquei como atividade complementar, né, porque aí vocês podem terem a curiosidade de ler mais sobre o autor Celestino Júnior, né, e o mapa mental, que esse mapa mental é do artigo de Libânio, né, que vocês vão sintetizar os principais conceitos, críticas e argumentos que o autor apresenta sobre a questão das políticas educacionais. Então, apresentando um pouco do cronograma da nossa disciplina, né, vamos fazer um retrato aí falado da escola pública, né, então antes gostaria que vocês, né, me ajudassem nesse retrato falado, e para isso eu vou pedir para vocês colocarem apenas uma palavra no chat da pergunta que eu vou fazer no próximo slide. Então, a pergunta é: qual palavra define um desafio no cotidiano de trabalho da escola pública hoje? Vocês podem colocar no chat. Desigualdades, recursos. Vamos participar, gente. Indisciplina, interação, resiliência, participação, superlotação. Perfeito. Inclusão, diversidade, parceria, empatia, sobrecarga, participação, possibilidades, autoritarismo. São muitos desafios, né, gente, da escola. Resistência, equidade. Burnout, perseguição, escuta atenta, compreensão. Tranquilo, Iron. Está sendo gravado, depois você pode assistir. Pelo Moodle vai ser postado a aula lá. Aí o que você perdeu, você pode retomar e assistir.
Participa muito bem, gente. Eu acho que a gente está apontando vários desafios aí no cotidiano escolar, né? Poderíamos também citar a questão da pluralidade, né? A gente tem uma pluralidade de demandas, uma pluralidade de realidades, de atores e expectativas, né? A gente tem a questão da multifinalidade, tantas outras palavrinhas que são desafios para a escola, né? A escola pública hoje, ela apresenta vários desafios. A pluralidade também das funções do educador. Ok. Vamos para o outro questionamento. Qual a palavra define uma potência ou uma força da escola pública? A gente falou sobre o desafio, agora eu quero saber qual é a potência, a palavra que representa a potência. Acolhimento, criatividade, parceria, resiliência, trabalho em equipe, amor, diversidade, determinação, afeto, democracia, união, liberdade, coletividade, comprometimento, compromisso, autonomia, planejamento. A gente poderia também citar a comunidade. Eu não sei se foi citada, né? A comunidade ela tem uma força e uma potência muito grande na escola pública, né? Os saberes compartilhados. Foi citada aí a questão do acolhimento, de renovar as esperanças. Perfeito. Conseguimos montar um retrato da escola pública. Então, gente, assim, diante de toda essa complexidade, né, tanto dos desafios quanto a potência, né, da escola pública, então a proposta da dinâmica foi pensada para a gente refletir um pouco mais do que mais desafia a escola e o que mais fortalece a escola. Então, a escola, ela é viva, ela é pulsante. E eu gostaria de fazer uma metáfora, né? Tentar fazer um eletrocardiograma, né, da escola, comparar a escola ao coração e aos batimentos, né? Então, eu acho que a gente estuda um pouco na questão do corpo humano, a gente estuda um pouco, né, da questão do coração, e se a gente parar para analisar, o coração, ele não é um lugar de paz. Desculpa. É um músculo que trabalha sob pressão, incessantemente, para manter todo o sistema vivo. E aí a gente aprende que tem a sístole, né, que é a contração, e que é o que nos desafia, né, são as pressões. Então, essa sístole com a contração é um momento de pressão externa que a escola passa, né, é a cobrança por resultados em avaliações padronizadas, o IDEB, SAEB, é a carga burocrática de relatórios e mais relatórios, é a pressão social para dar conta de todas as mazelas, né, a fome, a violência, a desigualdade,
é a simultaneidade de demandas apertando a escola, exigindo que ela cumpra seu papel sob enorme estresse. É um momento de tensão, de cansaço e, por vezes, de sofrimento. E aí, enquanto a gente tem a sístole, a gente também tem a diástole. Então, a diástole, ela é o relaxamento, é o que nos fortalece, né? A capacidade de acolher. Então, a diástole é um momento quando o coração ele se enche de sangue para se nutrir e se preparar para a próxima batida. Então, na escola, é um momento de nutrição interna. É a pausa para o café na sala dos professores, onde os vínculos se fortalecem. É a conversa individual que um professor tem com um aluno que está em crise, né? Ele passa por aquele acolhimento. É a reunião onde a comunidade é ouvida e seus saberes são valorizados. E aí, quando eu penso nesse processo de criatividade que brota por meio da troca de experiências, por meio do processo dialógico, então é um momento que a escola ela se alimenta de forma afetiva e coletivamente para aguentar a próxima pressão, né? Para as próximas coisas que virão. E aí, a gente falou sobre a diástole, a sístole, e aí vem a arritmia, né? Que é a realidade de muitas escolas, né? Então, um coração saudável, ele alterna harmonicamente entre a sístole e a diástole. Então, uma escola em crise, ela vive em sístole constante. Ela só recebe pressão, não tem um tempo para se nutrir. E os profissionais estão sempre contraídos, estressados, sem tempo para o vínculo, para a escuta. Isso leva ao esgotamento, né? Isso leva ao burnout, como vocês citaram aí, a perda de sentido, a incapacidade de bater com força vital, né? Então, a escola, ela deixa de ser um organismo vivo e se torna uma máquina disfuncional e dolorosa. Então, a escola pública, como local de trabalho, é um coração sob pressão. Então, seu batimento perfeito é uma alternância crítica, né? Entre a pressão de cumprir seu papel e o tempo de se nutrir com os saberes e vínculos da comunidade. E o que mantém viva e capaz de sustentar o corpo social. Então, a frase aí de Paulo Freire é o lembrete de que o sangue que nutre esse coração é composto por saberes diferentes. E negá-los é entupir as artérias e causar um infarto. Valorizá-los é garantir a oxigenação e a vida de todo o sistema. Então, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E a luta diária não é por um coração que não sinta pressão, mas por um coração que tem o direito de bater em seu ritmo vital, alternando entre trabalhar e repousar, entre pressionar e acolher, valorizando todos os elementos que o fazem pulsar. O que acontece quando tentamos traduzir o indivisível? E quando colocamos a lupa sobre o organismo complexo e vivo que é a escola pública? Assistiremos um vídeo agora que tem por título Eu Processei a Escola, que é uma tentativa artística e crítica de decodificar seus ritmos, suas pressões e suas belezas frequentemente invisíveis. Então, observe quais são os saberes, quais são as tensões e potências que vocês conseguem identificar nessa representação. Vou colocar o vídeo para vocês.
Está mudo aqui para mim, professora. Isso, sem áudio. Tá mudo para todo mundo? Para mim também tá mudo. Sim, também tá mudo. Também mudo. Um minutinho. Mudo aqui também. Acreditando que estou. Senhoras e senhores, hoje, em julgamento, temos escolaridade moderna. Fico feliz por vocês terem vindo. Não só faz peixes escalarem árvores, mas também os fazem descer e correr 10 milhas. Diga-me, escola, você está orgulhosa das coisas que você fez? Transformando milhões de pessoas em robôs? Você está achando isso divertido? Você percebe quantas crianças se equiparam com esse peixe, nadando rio acima na classe, nunca achando seus donos, acreditando que eles são estúpidos, inúteis? Está chegando a hora de não mais desculpas. Chamo a escola para ficar de pé. E o acuso de matar a criatividade, individualidade e ser intelectualmente abusivo. Ela é uma instituição antiga e obsoleta, então, Vossa Excelência, isso conclui a minha declaração de abertura. Se eu puder apresentar a evidência do meu caso, eu provarei. Prossiga. Na exibição, um telefone moderno. Reconhecem? Aqui um telefone de 150 anos atrás. Grande diferença, né? Fique comigo. Esse é um carro atual. E esse é um carro de 150 anos atrás. Grande diferença, né? Pegue esse. Essa é uma sala de aula hoje. E essa é uma sala de aula de 150 anos atrás. Agora, não é uma vergonha? Literalmente, mais de um século. Nada mudou. Você afirma preparar os alunos para o futuro? Mas, com evidências assim, devo perguntar, você prepara estudantes para o futuro ou para o passado? Eu fiz uma verificação de antecedentes sobre você e deixe o registro mostrar que você foi feito para treinar pessoas para trabalhar em fábricas, o que explica por que você colocou os alunos em ordem, agradável e arrumado. Diga, sentem e levem sua mão se quiserem falar e dizem o que pensar e os fazem competir por um A, uma letra que determina a qualidade do produto, uma grande quantidade de carne. Eu entendo, os tempos eram diferentes, todos nós temos um passado. Eu mesmo não sou grande, mas hoje nós precisamos fazer robôs zumbis. O mundo progrediu agora, precisamos de pessoas que pensem criativamente, inovadoras, criativas, independentes, com a capacidade de se conectar. Veja que qualquer cientista irá dizer que não há dois cérebros iguais. E todos os pais com duas ou mais crianças confirmarão essa evidência. Então, por favor, expliquem como você trata estudantes como molduras de biscoitos ou bonés para trás, dando-lhes essa porcaria de tamanho único. Controle sua língua. Desculpe, Vossa Excelência, mas se o médico prescrever o mesmo remédio para todos os pacientes, os resultados serão trágicos. Então, muitas pessoas adoecerão. Quando se trata de escolas, é exatamente o que acontece. Essas más práticas educacionais, onde um professor fica na frente de 20 crianças, cada um com diferentes tensões, diferentes necessidades, diferentes dons, diferentes sonhos. Você ensina a mesma coisa do mesmo jeito? Isso é horrível. Senhoras e senhores, o réu não pode ser absolvido. Essa pode ser uma das maiores infrações penais a ser cometida. E vamos mencionar a maneira como você trata seus empregados. Protesto. Negado, eu quero ouvir isso.
Quer dizer, os professores têm o trabalho mais importante do planeta e são não pagos. Não é de admirar que tantos estudantes são enganados. Vamos ser honestos, professores devem ganhar tanto quanto médicos. Porque um médico pode fazer uma cirurgia cardíaca e salvar a vida de uma criança. Mas um grande professor pode alcançar o coração daquele garoto e permitir que ele realmente viva. Professores são heróis que muitas vezes são responsabilizados. Mas não são problema. Eles trabalham em um sistema sem muitas opções, ou currículos são criados por formuladores da política. A maioria deles nunca ensinam nada na vida, apenas obcecados com testes padronizados, que acham que marcar em uma questão de múltipla escolha determina o sucesso, o que é estranho. De fato, esses testes são muito rudimentares para serem usados e deveriam ser abandonados. Mas não acredite nas minhas palavras. Pegue Frederick J. Kelly, o homem que inventou testes padronizados, disse, e cito, estes testes são bem rudimentares para serem usados. Senhoras e senhores do júri, se continuarmos por essa estrada, os resultados serão letais. Eu não tenho muita fé na escola, mas eu tenho fé nas pessoas. E se pudermos personalizar os cuidados de saúde, carros e as páginas do Facebook, é nosso dever fazer o mesmo por educação, para atualizar, mudar e eliminar o espírito escolar. Porque isso é inútil. Menos que esteja trabalhando para fazer o espírito de cada aluno. Essa deveria ser a nossa tarefa. Não mais um núcleo comum. Vamos alcançar um núcleo de cada educação em todas as classes. A matemática é importante, mas não mais do que arte ou dança. Vamos dar a cada presente uma chance igual. Eu sei que isso soa como um sonho, mas países como a Finlândia estão fazendo coisas incríveis. Eles têm dias escolares mais curtos, os professores recebem dignamente e o foco é na colaboração, ao invés de competição. Mas aqui estão meninos e meninas chutando seu sistema educacional a superar todos os outros países do mundo. Outros lugares, como Singapura, sucedendo escolas como Montessori, programas como o Khan Academy, não é uma solução única. Mas vamos continuar em frente, porque os estudantes podem ser 20% da nossa população, mas são 100% do nosso futuro. Então vamos cuidar dos seus sonhos. Não há como saber até onde podemos ir. Este é o mundo em que acredito. Um mundo onde os peixes não são mais forçados a subir em árvores. Eu encerro o meu caso. Perfeito, né? E bem provocativo. O vídeo, ele é do artista, né, e poeta Prince Zie, e ele viralizou, né, mundialmente por cutucar, né, as feridas que todos nós, educadores, estudantes e sociedade, carregamos. E a escola, a gente para analisar, né, um pouco, e a gente reflete, né, na verdade, a escola, ela prepara para a vida, ela respeita as individualidades, ela é capaz de formar pensadores críticos ou apenas repetidores de conteúdos? Alguém já se sentiu como réu, o sistema, ou como advogado, né, o questionador em sua trajetória educacional? O filme, ele culpa o sistema, mas a gente questiona, né, quem ou o que é o sistema? Né? Seriam os professores, os gestores, as políticas públicas, a sociedade. Poderíamos questionar como nós, que somos ao mesmo tempo vítimas e agente desse sistema, podemos interromper a reprodução de suas lógicas e criar fissuras por onde possa escorrer uma nova forma de fazer educação. Então, se a gente for pensar no sistema, a gente vai dizer que é uma teia complexa e interligada de agentes, estruturas e lógicas. Né? Então, culpar o sistema é fácil, né? Difícil identificar suas engrenagens. Né? Então, o sistema ele é composto por políticas públicas e gestão não governamental, por estruturas burocráticas, pela lógica social predominante, né?
os valores que a sociedade priorizam, né? A gente vê aí a questão do individualismo, a competição, o consumo, né? A própria comunidade escolar, às vezes, né? Nós somos partes do sistema, né? Quando reproduzimos práticas autoritárias, quando nos calamos diante das injustiças, né? Quando aceitamos a cultura do jeitinho, em vez de transformar, ou quando terceirizamos toda a responsabilidade para o governo, né? Então, nós fortalecemos dessa forma as engrenagens que nos oprimem. E isso é muito difícil a gente admitir, né? Então, o sistema, ele não vai cair do céu e vai ser de uma hora para outra, né, reformado, ou mudado, transformado. Né? Então, eu tenho que pensar nessas formas de transformação, né? Então, quando uma comunidade ela questiona uma política que não faz sentido para a sua realidade, isso tem um potencial muito grande, né? Então, o sistema ele é poderoso, mas ele não é monolítico, né? Ele tem brechas, e é nessas brechas que acontece essa questão da resistência criativa, né, que o vínculo que mantém, né, esse coração da escola batendo. Então, o vídeo que nós assistimos defende uma educação mais humana, criativa, personalizada, né, uma proposta de uma escola que responde às necessidades e os saberes diferentes de uma comunidade. Né? E a gente vê que as salas estão superlotadas, que falta recurso, que os professores estão sobrecarregados. Então, a gente pensa, né, como que a gente pode transformar essa escola em uma escola inclusiva, em escola transformadora, né? Ou não pode acontecer isso porque ela está fadada a reproduzir uma lógica social. Né? Então, são questões que a gente precisa problematizar e pensar, né? E às vezes eu fico pensando, né, que se a gente pudesse processar, né, entrar com processo contra o sistema educacional brasileiro, qual seria a principal acusação? Né? Então, o filme, ele não é uma resposta, mas ele é um convite à indignação e à ação. Né? Então, como podemos ser advogados de uma educação mais significativa dentro e fora das salas de aula? E aí, vamos dialogar, né, sobre isso, né? Então, eu, enquanto pessoa, né, questiono qual é o meu olhar sobre a educação. Então, como a minha posição no mundo, a minha classe social, a raça, gênero e trajetória influencia e limita como eu vejo e define o que é uma boa educação. O papel da escola, né? A escola, ela reproduz a lógica e as desigualdades da sociedade, ou ela serve a quem? A função social da escola. Para além do discurso idealizado, né, qual é a função social real que a escola ela desempenha hoje? Formar cidadãos plenos ou preparar mão de obra adequada ao mercado? Então, por que discutir a escola como local de trabalho? Né? De pensar como a precarização das condições de trabalho dos profissionais da educação, professores, gestores, funcionários,
É um obstáculo intencional ou não para que a escola cumpra qualquer função social que não seja a de depósito? Que tipo de escola desejamos? Que projeto de sociedade está por trás de uma escola que desejamos? Quem se beneficia e quem é excluído por esse modelo desejado? Então, gente, assim, são várias questões problematizadoras e a educação, ela é um processo contínuo de formação, de transformação, que vai além da transmissão de conhecimentos. É uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento integral do indivíduo. Ela promove não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o crescimento pessoal, social, emocional. A educação ela precisa ser inclusiva, equitativa e adaptada às necessidades de cada estudante, garantindo que todos tenham oportunidades. Longe de ser neutra, a educação ela é uma arena onde se disputa projetos de sociedade. Então, não existe uma educação, mas sim educações em conflito, né? Uma que busca manter a ordem estabelecida e a outra que almeja a transformação social. Então, a partir dessa premissa, a função social da escola ela é profundamente ambígua e contraditória. Ela, ao mesmo tempo, um aparelho de reprodução das desigualdades, né, pois tende a classificar, hierarquizar e legitimar saberes dominantes, e é um espaço de possibilidade de resistência e crítica. Então, sua função social real na prática é moldada pela correlação de forças políticas e pelas condições materiais que ela possui. Então, é exatamente por isso que se torna fundamental discutir a escola pública como local de trabalho. E ignorar isso é tratar a educação como um conceito abstrato, né, deslocado de sua materialidade. Então, a escola ela não é um edifício, é uma relação social. Então, se os profissionais que são o coração dessa relação estão explorados, desvalorizados, sem tempo para planejar coletivamente, adoecidos, a função reprodutiva ela se amplifica. Então, a escola ela se torna uma linha de montagem ineficiente, focada em cumprir protocolos e conteúdos, né, gerando desmotivação, comportamentos agressivos e alunos passivos. Então, não se faz educação crítica e emancipatória com profissionais precarizados. Então, assim, a luta por uma escola melhor é indissociável da luta por condições dignas de trabalho. Então, o papel da escola que defendo é de ser um laboratório de humanização e de questionamento. Então, seu papel ele deve ser de proporcionar as ferramentas intelectuais, emocionais, para que os estudantes eles leiam o mundo e possam se escolherem ou não transformá-lo, como diz Paulo Freire. Então, educação, ela não transforma o mundo. Educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Né? Então, essa discussão, ela coloca a educação no campo da política, onde ela sempre esteve. Então, questionar a escola como espaço de trabalho é recusar a ideia de que a crise da educação é culpa apenas de professores ou estudantes. E revelar suas raízes estruturais, o abandono histórico, gestão autoritária, interesses que preferem uma escola fracassada, controlável, né, do que uma escola potente, autônoma e pública. Então, aí a gente pensa, né, e eu acho que todo profissional, ele tem, né, os desejos, e aí eu questiono quais são os nossos desejos. E esses desejos aí coloquei em relação aos estudantes. Então, de um lado, temos a realidade. E do outro, os nossos desejos, né? Então, quando a gente fala assim, qual tipo de estudante que você quer? Então, você pensa em um estudante autônomo, um estudante crítico, um estudante solidário, né?
que acreditamos que a educação deveria formar. Mas, por outro lado, a gente tem a realidade, que são alunos desmotivados, executores de planos, né? Conectados a telas, mas desconectados do sentido de aprender. Comportamentos que muitas vezes expressam frustração. Então, e o mais irônico é que mesmo focando todo o conteúdo, né, colhemos baixa proficiência, ou seja, o conteudismo ele falha até no seu próprio jogo. E não é só na questão dos desejos do tipo de aluno que nós queremos, né? A gente pode também pensar, né, no tipo de profissionais, de professores que nós queremos. Então, temos, de um lado, a expectativa do professor que encontramos nos discursos, né, que é um profissional comprometido, um intelectual transformador, que domina a teoria e a traduz com maestria na prática, né, que é um mestre proativo, independente, capaz de inspirar trajetórias de vida. E, por outro lado, tem a realidade, né? E é o retrato de um profissional sob pressão, marcado pelo esgotamento físico, mental, pela desvalorização financeira, né, por uma formação inicial que frequentemente o deixou despreparado, entre tantas outras questões, né? E aí temos também o tipo de gestão. Então, a gente tem a expectativa que é aquele ideal normativo consagrado na legislação e na literatura pedagógica, né, de uma gestão escolar participativa, democrática e profundamente enraizada na sua comunidade. É um modelo, né, que defendemos em teses, né, em projetos políticos, pedagógicos, em discursos, né, é a gestão que sonhamos, né, capaz de engajar, de inovar, de traduzir as necessidades locais em um projeto educativo vivo, né, significativo. Do outro lado, porém, nos deparamos com uma realidade, né, concreta de milhares de escolas, né, uma realidade marcada por uma tendência autoritária, que ainda persiste em tomar decisões, né, por uma dificuldade em envolver as famílias, né, a comunidade, por um inchaço burocrático, né, que frequentemente suplanta e esvazia a dimensão pedagógica, né. Então, esta imagem ela não é apenas uma comparação, né, então ela é a materialização de um déficit democrático, de uma tensão estrutural no coração da escola pública, né. Então, a pergunta que eu proponho seria: qual lado é verdadeiro, né? Por que ambos o são, não é? A pergunta, ela é muito mais complexa e desconfortável, né? O que existe na engrenagem do sistema educacional, em suas estruturas de poder, na formação de gestores, nas políticas públicas, nas condições materiais de trabalho, que sistematicamente reproduz essa desconexão entre o ideal democrático da gestão e a prática autoritária burocrática que tanto vivenciamos. E aí entra o lugar da escola na sociedade, né? Então, a escola ela é um campo de reprodução e transformação social, onde se articulam culturas, interesses e projetos de sociedade. De acordo com Libânio, a escola ela é a organização social com uma função educativa específica, mas ela não age sozinha. Ela está inserida em um contexto mais amplo de relações sociais, econômicas e culturais.
Dewey, ele complementa ao afirmar que a escola ela é um espaço sociocultural onde se reproduzem, se transformam valores, saberes e visões de mundo. E Soares, ele destaca seu papel na organização educativa, que pode operar sob lógicas burocráticas ou democráticas. Então, a escola, ela ocupa um lugar contraditório. Por um lado, é instrumento de reprodução das desigualdades, como apontam as teorias críticas, e, por outro, é espaço de resistência e emancipação. Então, sua função social ela não é neutra, ou reforça hierarquias, ou promove transformações. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é de uma aluna. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir o vídeo. Deixa eu partilhar aqui para vocês. O som está bem baixinho, Pro. Espera aí, um minutinho. Deixa eu dar pause. É porque ela também fala bem baixinho, mas deixa eu ver se melhorou. Não, continuo sem ouvir direito. Continua sem ouvir? Boa noite, só consegui entrar agora. Gente, e aí, tá conseguindo ouvir? Quem entrou agora, gente, vai estar gravado, viu? Podem assistir depois. O colégio normal é privilégio, só tem que pagar o colégio, tem excelentes professores, o colégio mudou minha vida. Então, eu tenho alunos e estou muito feliz. Sou cadeirante, não vejo... O som melhorou um pouco, agora era bom voltar, Pro, porque a gente não conseguiu entender o início. Pronto, o início ele está bem baixinho. O início ela se apresenta, só contextualizando para vocês, ela se apresenta falando que é Etelvina, que ela voltou a estudar, que ela mora na zona rural de Lavapés e que é 6 quilômetros que ela vem para a escola. Então, que ela sai cedo e quando sai do colégio, ela retorna às 18h30. Vou dar continuidade. Mas eu vejo que a pessoa fica acreditando mais em mim, no potencial, está olhando para mim de outra forma diferente, né? Se eu queria que você não fez para era capaz, eu consegui. Obviamente, você fala, seus exemplos. Hoje, eu como minha irmã, porque eu não posso querer estudar, querer sim. Poucas pessoas acreditaram que eu era capaz, por conta da minha limitação, por conta das carentes. Muitas coisas me parecem que me deixam para baixo, me desprestigiar, mas a coisa acreditou bastante em mim. Hoje, eu aqui estou muito feliz e eu vejo que as pessoas mesmo me veem. Eu vou olhar e falar como é que eu me sinto,
E isso eu fico muito feliz que eu acredito que isso também possa transformar em outras pessoas, eles acreditarem em busca daquilo que eles querem também, assim como eu em busca do meu. Educação de espírito, evitar a nossa parte de conseguir qualquer coisa na vida, como liberdade, onde é capaz de abraçar a lição da atenção, assim como eu estou fazendo cada dia, que cada um deu para mim mesmo. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo, que quando a gente fosse mostrar que ele é, a gente conquistar uma maneira feliz. Acho que o trabalho na vida, eu vejo que a vida se transformou. Muitas coisas boas depois que eu cheguei aqui. Vou contextualizar para vocês. Acho que o vídeo estava baixo, né? O áudio estava baixo porque ela fala baixo, né? Essa é uma aluna minha e ela decidiu gravar. Está me ouvindo? Diz que o áudio está ruim. Tá ok, Sim, né? Pro. Ok. Então, assim, ela fala bem baixinho, porque ela tem a dificuldade também na fala, né? Ela teve paralisia infantil, ela tem 43 anos, e ela retornou para a escola, né? Então, ela retornou para estudar, e antes ela não podia, porque não tinha um ônibus escolar para trazer ela, né, porque ela precisa ter o elevador no ônibus para trazer para a escola. E agora ela conseguiu, e ela retornou à escola, né? Então ela é um exemplo de superação. As irmãs delas não queriam que ela estudasse, né? E ela falou que ela queria estudar sim, né? Que ela queria participar de todo o processo, que ela queria, que não teria obstáculo para ela, porque ela queria aprender a ler e queria aprender a escrever. Então, hoje ela está na 8ª série, né? E não falta um dia à escola, né? Então, eu trouxe esse vídeo, né, para a gente pensar um pouquinho e problematizar a questão do poder mesmo da educação, né? O poder transformador da educação na vida das pessoas, né? Então, durante décadas, a educação formal, ela serviu a uma elite, né, excluindo quem não se encaixava em seu modelo. Então, a Etelvina, ela representa justamente aquelas, né, aquelas pessoas, né, que historicamente ficaram fora dos muros escolares, né? Quantas pessoas ficaram fora, né? Porque a educação servia a uma elite. Então, a presença de Etelvina hoje na escola não é apenas uma conquista individual, né? Mas é um ato político, né? Então, ela ocupa um espaço que nunca foi pensado para ela. E fazê-lo, né? Reescrever as regras desse lugar, né? Como a escola está se transformando para recebê-la, né? Como a sua presença transforma a escola. O que a sua história diz sobre o direito à educação para todos. Então, não é só na teoria, mas na prática, né? Então, é isso que Etelvina ela faz na escola, né? Então, ela coloca a escola a pensar de forma diferente. Muita coisa precisa ser mudado, precisa, mas ela está ocupando este espaço e fazendo com que essas coisas se modifiquem, né? É o que diz Mantoan. É o que diz Mantoan. Então, Mantoan, ela fala assim, que a escola é a escola que tem que mudar, e não os alunos, para terem direito a ela. O direito à educação é indispensável.
E, por ser um direito básico, não faça acordos quando me proponho a lutar por uma escola para todos, sem discriminação. Então, a frase, ela propõe que a escola, a estrutura, método, currículo, ela deve se adaptar ao estudante. Então, a defesa de uma escola que se adapte aos estudantes e não o contrário, porque muita gente pensa que o estudante que tem que se adaptar à escola. Não, é a escola que tem que se adaptar. Né? Então, isso é um imperativo ético inquestionável. Mas, no entanto, ao transplantar, né, esse ideal para o chão concreto da escola pública, esbarramos em uma contradição, né? Então, a gente questiona a que custo essa transformação ocorre. Né? Então, em vez de esperar que os estudantes se adaptem a estruturas rígidas e muitas vezes excludentes, né? Então, a escola ela precisa se reinventar para acolher a diversidade, promovendo práticas pedagógicas flexíveis e acessíveis, né? Rompendo com as grades das janelas, né? Melhorando questões de recurso, de formação continuada para professores. Então, essa mudança, ela exige também não apenas ajustes estruturais, mas uma revisão cultural e social. Né? Então, precisa ter o engajamento da comunidade, das políticas públicas, que priorize realmente a equidade. Né? E aí a gente questiona, mas quem são esses agentes dessa mudança? Né? A mudança escolar, ela não é um processo técnico, mas é profundamente político. Né? Então, como os trabalhadores da educação participam das decisões que definirão essas mudanças? Então, a escola pública como local de trabalho, ela é gerida por uma lógica vertical e burocrática, com pouca autonomia real para a comunidade escolar decidir seus rumos. Então, para que isso aconteça, precisa ter uma gestão democrática, onde se executam o trabalho, que tenham voz ativa na construção de novas práticas. E aí, vamos pensar nesse local da escola. A Polícia Federal prendeu hoje 2 suspeitos de envolvimento no esquema milionário de fraudes nas aposentadorias e pensões. Um deles. E aí, nesse local da escola, a gente vai ver que a escola, ela não é uma ilha isolada. Ela é uma instituição social profundamente enraizada, influenciada pelo contexto histórico, cultural, político e econômico em que está inserido. Seu lugar e sua função são dinâmicas e muitas vezes é objeto, né, de projetos da sociedade. Tem a função de socialização, né? Então, a escola ela é o principal mecanismo de socialização. É nela que o indivíduo aprende a conviver em sociedade, internalizando normas, valores, regras de conduta e uma cultura comum que permite a coesão social. É reprodução versus transformação. Né? Existem 2 correntes teóricas aí principais que debatem o papel da escola, né? A teoria da reprodução. Pensadores, né, argumentam que a escola ela tende a reproduzir as desigualdades sociais existentes, né? E ela valoriza o capital cultural das classes dominantes, legitimando assim a sua posição de poder e condenando as classes menos favorecidas e perpetuando e perpetuação da sua condição. Enquanto que a teoria da transformação, ela é baseada em pensadores, né? Como eu citei aqui, Paulo Freire, né? Então, esta visão enxerga a escola como espaço de emancipação crítica e transformação social. Então, a educação ela seria a prática da liberdade.
capaz de conscientizar os indivíduos sobre suas realidades e capacitá-los para mudá-las, né? Tem a preparação para o mundo de trabalho, né? Então, a escola, ela desempenha um papel essencial na qualificação da força de trabalho, fornecendo conhecimentos, habilidades e competências, né? As chamadas competências do século XXI, né? Necessária para a inserção profissional na sociedade contemporânea e a difusão e produção do conhecimento, né? Então, a escola, ela é o local por excelência da sistematização e transmissão do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, pela ciência, arte, filosofia. Além disso, ela deve fomentar a curiosidade e a capacidade de produzir novos saberes. Então, o lugar da escola, ela é ambíguo e tensionado, ela é simultaneamente um instrumento, né, de manutenção da ordem social e uma potência ferramenta para sua crítica e mudança, né? O outro item é a constituição da escola pública no Brasil. Então, a escola pública, eu coloquei alguns questionamentos aí, e assim, a escola pública brasileira, ela foi historicamente constituída como um instrumento de controle e disciplinamento, né? Mas também como espaço de lutas por direitos. Isso vocês vão ver no artigo de Silva Júnior, que analisa a escola pública como local de trabalho marcado pelas relações pré-capitalistas, onde o Estado, ele age como patrão que não cumpre suas obrigações básicas, né? E aí, Libânio, ele vai acrescentar que a escola pública brasileira, ela foi historicamente constituída para atender os interesses da elite, como eu falei anteriormente, né, com pouca participação popular. Então, a gestão centralizada e burocrática limitou sua autonomia e reforçou desigualdades. Então, a escola pública no Brasil, ela nasceu excludente, né? Primeiro para as elites, depois como política de controle social para as massas, né? A sua expansão, ela não veio acompanhada de qualidade ou democratização efetiva, né? Isso se agrava com a falta de recursos, infraestrutura e valorização dos profissionais. E aparecem alguns obstáculos, né, estruturais à decolonização, né? Então, a gente tem a herança colonial, o racismo estrutural, né? Então, a escola pública brasileira, ela foi fundada para servir a essa elite manter as hierarquias sociais, né? Um currículo padronizado, o sistema de ensino frequentemente impõe conteúdos desconectados das realidades locais, a gestão burocrática e centralizada, que limita a autonomia das escolas, né, para inovar, a formação docente desconectados, então, professores, eles não são formados para trabalhar ou lidar com a diversidade cultural. E a decolonização da escola, ela vai além da inclusão de conteúdos sobre culturas não europeias, né? Então, ela trata-se de questionar a hierarquia de saberes, que muitas vezes, ela privilegia o conhecimento eurocêntrico, né? Então, reestruturar essas relações de poder dentro da escola, valorizar epistemologias marginalizadas, né? A gente vê aí a questão das epistemologias indígenas, africanas, sertanejas, entre tantas outras, né? Reconhecer a escola como território de disputa política e cultural. Então, a gente precisa avançar, né? E como podemos fazer isso? Com a formação docente crítica, né? Questionar essas narrativas hegemônicas, valorizar saberes locais, né? Libânio vai falar muito sobre isso. A flexibilidade para que as escolas adaptem seus conteúdos às suas realidades,
a inclusão de pais, estudantes, lideranças locais nas decisões, né? Políticas públicas antirracistas e redistributivas, né? Combater desigualdades que afetam o acesso à permanência, né? Celestino Silva vai falar também sobre isso. E a decolonização da escola pública brasileira não é possível, mas constitui uma urgência política e pedagógica, né? E essa transformação, ela requer uma ruptura epistemológica, política, cultural, que enfrente a herança colonial ainda estruturante na educação nacional. Então, Celestino, ele vai dizer que a escola brasileira, ela foi historicamente moldada por relações sociais pré-capitalistas e por uma lógica de Estado, né, patrão, que negligencia as condições materiais e simbólicas do trabalho educativo. Então, essa estrutura, ela perpetuou hierarquias de saber que privilegiam conhecimento eurocêntrico em detrimento de epistemologias indígenas, africanas e populares, né? Então, a decolonização, ela exige, portanto, desmontar essa arquitetura excludente, né? Questionando a noção de neutralidade, do conhecimento, e reconhecendo a escola como arena de disputa de projetos societários, né? Então, eu gosto muito, né, de Libânio, e ele fala, e ele argumenta, né, que a escola, ela é uma organização social com função educativa específica, né, mas que essa eficácia depende justamente da articulação com as demandas comunitárias. Então, uma escola descolonizada seria aquela que reconhece a sua inserção em um contexto mais amplo de luta por reconhecimento e redistribuição, abandonando a pretensão da universalidade abstrata que muitas vezes mascara particularismo dominantes, né? E aí, Dowray, ele vem reforçar que a escola, ela, sendo um espaço sociocultural, né, ela reproduz e transforma valores e saberes, cabendo a ela assumir o compromisso com as culturas silenciadas pela colonialidade. Então, assim, gente, a formação docente é outro eixo também estratégico, né, que é preciso preparar educadores, não apenas tecnicamente, mas politicamente, para que reconheça o seu papel como agente de transformação e não como meros executores de currículos alienantes, né? E pensar em toda essa problemática, né, que constitui a escola pública no Brasil, né? E aí a gente passa por uma trajetória na educação brasileira que é marcada por exclusão, lutas, né, e uma conquista tardia, né? Então, a história ela pode ser dividida em grandes fases, né? A gente tem o período colonial e imperial, né, que a educação era privilégio de uma elite, né, como já foi dito aqui, que era oferecido principalmente por ordens religiosas, como a questão dos jesuítas, e destinava-se à formação da classe dirigente, né? Então, a grande maioria da população, os escravizados, os pobres, as mulheres, né, eram mantidas à margem do processo educativo. Aí a gente vem dando salto, a gente vai para a República Velha, e com o ideário positivista, né, de ordem e progresso, né, surge a necessidade de formar cidadãos para o novo regime, uma mão de obra mínima, né, para a incipiente industrialização. Então, a escola se torna mais laica e é criado um modelo de
da escola seriada, inspirada nos modelos industriais, linha de produção. No entanto, o acesso ainda era restrito. Aí entramos na era Vargas, que fortalece ainda a ideia da escola como instrumento de formação, de uma identidade nacional, de preparação para o trabalho. Nesse período surge a lei orgânica do ensino industrial e outras que profissionalizam o ensino. A luta pela escola pública universal, né, o conceito da escola pública gratuita, laica e para todos, ele só vai ganhar força real com as discussões que levaram à Constituição Federal de 1988, e principalmente com a Lei de Diretrizes e Base Nacional, LDB, né? A gente entra nessa discussão aí desde 1988, né? Que a escola é para todos, né? E a gente muitas vezes não vê isso, né? O marco fundamental aí da Constituição Cidadã de 1988, que estabelece a educação como direito social, que é um direito de todos, que é dever do Estado, né? E isso representa uma mudança de paradigma, né? De um privilégio para um direito garantido por lei, né? Mas mesmo sendo garantido por lei, alguns ainda estão à margem, né? Então, temos a consolidação aí da LDB, que a lei, ela detalha os princípios constitucionais, organizando todo o sistema educativo brasileiro, e ela vai reforçar a gestão democrática, a flexibilidade curricular, a vinculação de recursos para a educação. Então, a escola pública brasileira, como direito universal, é uma conquista recente, né? Então, e ainda em consolidação, fruto de intensas lutas sociais, né? Então, estamos brigando ainda por esse direito, e muito ainda precisamos provocar ainda a respeito dessa escola pública, né? Então, a escola pública e as dimensões da formação profissional, eu coloquei algumas questões aí problematizadoras, e a formação, né, do educador, ele não se restringe à capacitação técnica, né, deve incluir consciência crítica, autonomia pedagógica, engajamento político, né, onde se aprende na prática coletiva, né, também podemos citar a precarização do trabalho, né, que dificulta uma formação crítica e autônoma, a questão da autonomia, da questão da gestão democrática, que são fundamentais para que a escola ela seja esse espaço de formação significativa, né? Então, a formação ela deve dialogar com a cultura dos estudantes e da comunidade. Então, essa educação, ela precisa, né, repito aqui, ter uma consciência política, ter uma autonomia pedagógica, ter um engajamento comunitário, né, e os profissionais, eles precisam buscar por esse processo de valorização e de formação. Então, a escola pública, ela já é herdeira de uma história excludente, né? Mas ela precisa entender que ela ocupa um lugar na sociedade, né? Como espaço de luta, né? Então, a gente precisa reconhecer e valorizar a diversidade cultural, garantir condições dignas de trabalho, adotar a gestão democrática e autônoma, né? Entender a escola, né, como uma comunidade de aprendizagem. Então, essas são as dimensões. E aí, compreender o lugar da escola e sua história, né, conturbada é fundamental para a formação do educador. Então, isso molda, na verdade, uma prática docente crítica e contextualizada. Então, sua formação deve contemplar essa dimensão
política, deve contemplar essa dimensão social e cultural, né? A escola, por excelência, ela é multicultural, então, o professor, ele encontrará alunos de diversas origens, classes, etnias, religiões, né? Sua formação deve incluir estudos sobre essa diversidade, sobre essas relações étnicos, raciais. A gente tem a Lei 10.639 de 2003, né? A questão da educação inclusiva, dos saberes populares, para que possa aprender a mediar conflitos e construir um currículo que dialogue com a realidade dos estudantes. Precisa se pensar na questão da dimensão histórica, né? Permitir entender os porquês dos desafios atuais, como a defasagem no aprendizado, né? A evasão escolar, a infraestrutura precária, do momento que nós vivemos, né, da Covid-19. Então, ele deixa de ver os problemas como fracasso individual e passa a compreender e entender como questões estruturais, né? Então, e que é essencial compreender dessa forma para que não caiam no desânimo e que tente buscar soluções coletivas, né? E aí, o quebra-cabeça, né? O puzzle intelectual, porque eu acho que o processo da escola pública, ela é um quebra-cabeça, são peças que vão sendo encaixadas, né? E dentro dessas peças, né, a escola pública, ela ocupa um lugar central, porém desafiador na sociedade. Então, a sua Constituição é uma conquista. A sua Constituição, ela foi marcada por uma exclusão. E a sua consolidação como um direito universal é uma conquista recente e ainda é frágil. Né? Para o profissional da educação compreender essa complexidade, é a base para uma atuação que vai além da transmissão de conteúdos. É formar como um intelectual crítico, um agente social e cultural capaz de, dentro das limitações estruturais, lutar por uma escola que cumpra seu duplo e essencial papel, que é reproduzir o que há de melhor na sociedade e transformar o que há de mais injusto, né? E compete a nós pensarmos, né, sobre isso e problematizarmos sobre a escola pública e este lugar que ela ocupa dentro da sociedade. E aí, eu finalizo com um texto, né, de Rogério, que diz assim: às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar tantas coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, o que precisamos está tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar, é preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração. Então, N. Rogério. Então, hoje, demos o primeiro passo, né? Iniciamos não apenas um curso, mas uma nova forma de olhar para o espaço que já conhecemos tão bem, que é a escola pública como local de trabalho. Eu creio que hoje reconhecemos um pouco os seus desafios, as suas complexidades e também a sua potência. E, às vezes, é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção. Então, essa especialização será nosso tempo para essa pausa reflexiva, né? Um momento para a troca de experiências, adquirir novas lentes e aprender a enxergar com mais clareza as soluções que já estão próximas de nós, mas que a correria do dia a dia
nos impede de ver. Então, gente, não se trata de correr para terminar o curso, né, de caminhar para mas sim de caminhar para transformar a nossa prática. Então, assim, eu agradeço imensamente a vocês, né, pela presença, pelo engajamento, né, em plena sexta-feira, estamos aqui aprendendo, né, conhecendo, né, então, esse é apenas o nosso primeiro encontro, então, nos veremos na próxima aula, né, onde continuaremos a construir juntos, né, essa nova forma de olhar, essa nova forma de caminhar, e estou aqui, né, para ouvir vocês, se vocês tiverem algum questionamento, né, para fazer, tirar alguma dúvida em relação à questão das atividades, né? Então, o professor Ricardo aí está colocando um comentário aí. Se vocês quiserem também falar sobre a aula, quiserem pontuar alguma coisa, né? Fique à vontade, né? Então, esse é o momento de vocês. Eu que agradeço, né, por vocês terem me ouvido. O link, ele vai estar disponível, né, eu vou colocar depois no Moodle para vocês. Eu pensei também de fazer uma curadoria de alguns textos, né, para colocar também no Moodle, né, para curiosidade de vocês, se vocês tiverem, né, desejo de acessar, não como obrigação, mas como curiosidade, né. Então, a nossa próxima aula também está agendada, vai ser, acredito que início de outubro ou no final de setembro. Nossa segunda aula. Pode falar, Thaís. Sana, Thaís? Pode falar. Isso, boa noite, professora. Boa noite. Tirar uma dúvida aqui referente às atividades. Temos atividades já agora para o dia 18 e, na sequência, tem mais duas. A primeira atividade seria para discutir lá no fórum, colocar a nossa concepção a respeito dos três primeiros textos lidos, correto? Correto. E participar do debate também que os outros colegas estiverem postando dentro do fórum. Sim. Então, vocês podem compartilhar isso e discutir para falar um pouquinho, né, mais sobre essa questão da escola como um local de trabalho. Certo. A segunda atividade, que pede para a gente fazer uma produção individual, é referente ainda a esses 3 textos disponibilizados? Exatamente, isso, exatamente, referente a esses 3 textos, né? Que vocês vão fazer um texto dissertativo, e esse texto dissertativo vocês podem colocar as ideias entre os autores, né? O que eles estão fazendo, e no final vocês colocam a opinião de vocês, né? Tá tudo descrito lá no Moodle, né? Toda a parte. Sim. E as observações do que vocês devem colocar, que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, era só essa a dúvida nesse primeiro momento. Obrigada, professora. Ok. E aí tem o mapa mental, que esse mapa mental é do texto de Libânio, né? Então, por que 3 atividades? Para não sobrecarregar a nota apenas em uma atividade. Então, como o texto, eles são os mesmos, então fica mais fácil para vocês aprenderem mais sobre o conteúdo, né? Se apropriarem mais desse conteúdo. Gente, no chat tá os tutores passando a lista de presença. Então, clica no link e assine, tá? Jefferson falou que não recebeu, né, o endereço. Jefferson, manda um e-mail para a secretaria que eles devem te responder, ou o tutor, você é de que polo? O tutor pode estar te ajudando nisso. A lista aí é de Ibotirama.
Boa noite. Os demais tutores irão colocar a lista? Estamos aguardando. Os outros tutores colocarão a lista. Opções não. Como está gravado, né, a aula, então depois é possível pegar os nomes de vocês e colocarem também na lista, tá? Não se preocupe com isso, não. Vai estar já marcado presença de vocês. Tem um grupo geral aí, foi colocado. Pode falar, José Henrique. Professora, mais uma vez, boa noite. Boa A noite. todos. No início, eu pedi que o pessoal do Polo de Poções se manifestasse, exatamente para me aferir a quantidade e os alunos que estão presentes. Mas, como a senhora bem lembrou, a aula vai ficar gravada e também a gente está acompanhando os tutores, né? A gente tem essa noção do pessoal que estão presentes. Mas eu estou aguardando mesmo a manifestação na apresentação deles no ambiente. Eu já fiz minha apresentação lá, mesmo para motivar. Espero que eles entrem e se manifestem, se apresentam, né, no ambiente. E esta noite eu peguei no ambiente o e-mail deles, né, dos alunos do Polo de Poções, e enviei para eles um e-mail geral para que eles me mandassem o contato deles para mim fazer um grupo no WhatsApp. Mas uma colega te deu uma ideia que é mais válida e eu vou ver se eu ainda faço isso hoje. Já gerar o link do grupo e colocar lá no ambiente para eles entrar. E aí a gente formar esse grupo e eu ver a possibilidade de marcar com eles a semana que vem, algum dia, de acordo com a demanda de cada um e com as minhas demandas também, para a gente marcar um momento para se conhecer, para conversar, para bater um papo. Perfeito, José Henrique. Gente, assim, eu sei que para vocês é tudo muito novo, né? Então, a disciplina, ela inicia hoje. Então, todas essas informações serão enviadas para o e-mail de vocês, né? Os tutores entrarão em contato também pelo Moodle, né? Conforme José Henrique explicou aí para vocês. Quem não conseguiu assistir a aula, né? Ela vai estar gravada, vai estar postada também no Moodle, né? No Moodle também eu fiz um vídeo, né? Apresentando, né? E os tutores, assim, eles estão empenhados, né? Eles já estão acompanhando e sabem naquela apresentação que vocês colocaram no início, né? Os polos que vocês estão participando, né? Então, qualquer dúvida, né? Vocês podem mandar e-mail diretamente para a secretaria que eles vão responder para vocês. Em relação à questão da lista de presença, como foi dito, né? A aula vai ficar gravada e vai computar a questão da presença, porque tem o nome de vocês, né? Então, eles já estão fazendo isso, né? Pode falar, Larissa. Oi, professora, boa noite. É só para informar o pessoal do grupo de barreiras que a gente está fazendo a lista lá dentro do grupo, então eu peço que deem uma olhadinha aí, tanto em relação ao chat, né, que a gente já mandou o grupo algumas vezes, quanto a lista que está acontecendo lá no grupo já. Obrigada, Ednásio, por estar disponibilizando aí para a Ravena o e-mail, né, da secretaria, tá? E aí tem a questão que mandou aí a questão do link para entrar no grupo, Larissa, né? Gente, então, assim, por hoje é só. Então, agradeço, né, a vocês por esse momento, por estarem aqui, né, pelas compartilhamento, né, das ideias de vocês no chat, né, por ter participado da aula, né, vou ficar acompanhando, né, as atividades pelo Moodle, juntamente com os tutores, e até a nossa próxima aula síncrona, né, será também disponibilizado a data, e também acredito que enviado para
o e-mail de vocês. Pode falar, Larissa está com a mão levantada, quer falar de novo, Larissa? E Alexandre também levantou a mão. Não, professora, eu acho que foi algum engano, viu? Desculpa. Ok. Pode falar, Larissa. Daiane, pode falar, Daiane. Professora, eu não sei se eu me perdi aqui. Boa noite. Eu não sei se me perdi aqui nas mensagens. Eu não estou achando a lista de presença do Paulo Bom Jesus. Daiane, a lista foi o que eu falei, vai ser gravado e os tutores já estão anotando o nome de vocês, eles já estão acompanhando. Tudo bem. É que eu vi alguns aqui, eu pensei que já tivessem passado por aqui. Pronto. E Obrigada. também vai estar no grupo também do WhatsApp, que vai estar acompanhando também sair. Já entrei. Muito obrigada. Então, boa noite, gente. Lucialva quer falar? Não, professora, eu só dei boa noite. Pronto. Boa noite, gente. Foi um prazer, né? Até a próxima aula, viu? Boa noite, Pro. Boa noite.